Retornando aqui com a segunda parte das normas da ABNT. Essa é a aula número 12. Vamos lá! Muito bem. Nós já vimos então na aula passada esses dois conjuntos de elementos da estrutura do trabalho, que são os elementos pré-textuais e os elementos textuais. Hoje então nós vamos nos concentrar nos elementos pós-textuais, especificamente nas referências, tá? Vamos só passar por cima dos demais que nós já tratamos na aula número 10. As referências, então, basicamente, é um elemento obrigatório, né, para a elaboração dos trabalhos acadêmicos, e ela diz respeito a uma identificação única de um elemento, ou seja, uma obra que você citou lá no seu texto. Ou seja, você utilizou uma parte dessa obra no seu texto, então você tem que identificá-la de forma única aqui nas referências, ok? Então existe uma série de regras, nós vamos ver daqui a pouquinho essas regras aí. Vamos só passar rapidamente por os demais itens dos pós-textuais, dos elementos pós-textuais, aí nós voltamos aqui, tá? Apenas aqui uma indicação rápida é que as referências, né, cada uma delas, devem ser separadas por um espaço simples e o espaçamento entre linhas, aqui especificamente nas referências, tem que ser simples também entre linhas, tá? O texto todo é 1,5, 1,5, né, o espaçamento entre linhas. Aqui a gente reduz para um espaço simples, ou seja, um espaço entre linhas de um ponto apenas. O alinhamento aqui não é justificado, é alinhamento à esquerda, e os recursos tipográficos devem seguir as normas e de maneira uniforme. Muito bem, os outros elementos nós já trabalhamos cada um deles, mas apenas para enfatizar, o apêndice, né, que é um texto ou documento que foi elaborado pelo próprio autor, a fim de complementar sua argumentação, e que não cabe, né, colocar lá na parte textual. Então a gente coloca aqui no pós-textual, mas tem que ser o quê? Algo produzido pelo próprio autor. Por exemplo, aqui pode ser colocado o roteiro de uma pesquisa, as questões de uma pesquisa e assim por diante. A identificação deve ser então com letra maiúscula, que é apêndice A, B, C, e aí o que efetivamente esse documento quer dizer. Anexo é um tipo de documento que não foi produzido pelo autor. Ele utilizou no seu trabalho alguma informação desse documento, mas não foi ele que elaborou isso, tá? Então, mas ele serve, ele é colocado aqui no trabalho porque serve como comprovação ou ilustração ou fundamentação de algo que você citou lá na sua parte textual. Também, da mesma forma, deve ser indicado em letras maiúsculas, com uma letra A, B, C, D, a ordem de colocação desses anexos ao longo do texto, e em negrito a identificação desse anexo. Muito bem, vamos agora nos concentrar na elaboração de referências, tá? As referências, então, é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual, ou seja, não fica dúvida alguma de qual é qual documento, então eu estou me referenciando lá na minha parte textual, ok? Não pode ficar dúvida alguma. E uma observação que já foi citado lá, eu devo utilizar recursos tipográficos de forma uniforme, para que todos os tipos de referência e elementos dessa referência permaneçam ao longo de todo o texto de forma única, de forma que haja uma integração visual, uma integração uniforme desses elementos.
Aqui, por exemplo, nós temos nomes de livros, então temos 3 nomes de livros aqui, né, títulos de livros. Então vejam que aqui eu estou usando 3 tipos de recurso tipográfico. Isso aqui é incorreto fazer. Eu tenho que utilizar o mesmo recurso tipográfico para a citação do mesmo elemento dentro de uma referência, ok? Nós vamos trabalhar basicamente alguns exemplos de referência. Não dá para a gente falar todas elas numa aula como essa. São dezenas e dezenas de tipos de referências, tá? Aqui nós vamos falar essas 7 principais que congregam quase com absoluta certeza mais de 80% de todas as referências, os tipos de referências que você pode utilizar aí no seu trabalho, tá? Isso pela experiência que nós temos de orientação de trabalhos de conclusão de curso, trabalhos acadêmicos. Esses são os principais tipos que aparecem lá no trabalho. Então vamos falar de cada um deles. O primeiro deles é o livro, ou então uma monografia, né, também conhecido como monografia. Um livro geralmente tem um autor, e esse autor deve ser então citado aqui com letra maiúscula, o seu sobrenome, o nome, né? Geralmente é colocado em extenso o nome, aqui então Jean, né? Jean Chateau. Aqui em letras em negrito o título desse livro, e aí a editora e consequentemente o local, a sede dessa editora, o ano da publicação e a quantidade de páginas. Se tiver até 3 autores, então eu tenho que citar todos os autores aqui com nome e sobrenome. Na verdade é sobrenome e nome, né? Divididos, né? Ou seja, separados pelo ponto e vírgula. Aqui saiu um erro de grafia aqui, mas é todos numa mesma cor, né? Em negrito, que é o título do livro, né? E aqui a mesma coisa, a editora e a sede, onde fica a sede dessa editora, o ano da publicação e a quantidade de páginas. E aqui com mais de 3 autores, eu vou citar apenas o primeiro autor, né, que está aqui, né, marcado aqui o sobrenome e o nome dele, e aí eu vou utilizar essa palavra aqui, et al, e outros, né, do latim. E aí eu vou fazer exatamente como eu faço os demais elementos de citação desse livro, com o título, etc. Aqui só um adendo, olha só, se ele não for a primeira edição, eu devo citar qual é essa edição desse livro, tá? E os outros elementos são os mesmos. Muito bem. Se eu tiver uma compilação, ou seja, esse livro for basicamente um livro onde cada capítulo um autor específico escreveu, mas eu tenho essa obra organizada, né, por uma pessoa ou várias pessoas, então eu tenho que destacar apenas o organizador desse trabalho. Então eu tenho que destacar aqui com a palavra org, né, como organizador, coloco aqui o nome dele e aí as demais informações seguindo o mesmo critério que nós já falamos. Se não tiver uma autoria específica, como por exemplo uma enciclopédia, um dicionário, né, ele não tem uma citação, um autor específico. E aí então nós devemos utilizar em letra maiúscula primeiro, né, enciclopédia, né? Então se for dicionário da língua portuguesa, dicionário em letras em caixa alta, letras maiúsculas, né? E aí os demais itens dessa obra, né, que vão estar aqui seguindo. E se ele tiver mais de um volume, eu vou citar qual é o volume no final aqui, ok? Também eu posso ter partes de um livro sendo citadas, ok? Aqui no caso eu tenho apenas a citação de um capítulo específico de um livro, né? O capítulo se chama Cinema, né? Instrumento reflexivo e pedagógico. Ele faz parte de um livro, olha lá, aqui ó, vocês estão vendo esse traço, né, abaixo da linha, né? Eu faço isso para dizer que corresponde à mesma autora. A autora do capítulo corresponde à mesma autora
autora do livro, né? Então eu não tenho que citar ela novamente aqui. E aí eu coloco o nome do livro, aqui no caso tem um subtítulo do livro e os demais elementos do livro. E notem aqui, olha, eu vou citar o número de página inicial e final deste capítulo específico que eu quero destacar, ok? Se eu quero citar um capítulo de livro, mas de um autor diferente daquele que efetivamente é o editor desse livro, ou seja, o autor desse livro, aí sim eu utilizo aqui nessa primeira parte o nome do autor do capítulo e depois da palavra in o nome dos autores do livro, aí o livro propriamente dito, e da mesma forma que eu citei lá, eu vou falar que páginas correspondem esse artigo em específico, ok? Se eu quiser citar uma revista completa, né? Então eu pego lá uma revista chamada Educação e Pesquisa, né? E vou citá-la completamente, eu vou fazer dessa forma, como se fosse um livro, né? Destacando o nome da revista apenas. E aí as demais informações, onde ela é publicada, qual é o volume, qual é o número dessa revista, a edição dessa revista, o ano dessa edição e a quantidade de páginas totais, tá? E se eu quiser assinalar apenas um artigo de uma revista específica, eu vou colocar aqui o nome do autor desse artigo, com o sobrenome, o nome dele, o nome desse artigo, e aí olha só, em negrito eu vou colocar o nome da revista, aquele que fica na capa, né? A capa da revista, o nome da revista. Aí as demais informações, aonde ela é feita, o volume, o número, e aqui olha só, igual ao capítulo de livro, eu vou também citar qual é a página inicial e final, e vou finalizar com o mês ou período dessa publicação mais o ano dessa publicação, tá? É assim que eu faço a citação de um artigo de revista, é muito utilizado no ambiente acadêmico. Teses, dissertações e TCCs, eu também encontro muitas citações de TCCs em TCCs. Então a forma correta de se fazer é dessa aqui, ó. Então você tem lá o nome de quem fez o TCC, né, do autor do TCC, o nome, né, do título do TCC, se tiver um subtítulo, 2 pontos, o subtítulo, o ano que ele foi aprovado, né, a quantidade de páginas desse trabalho. E aí você cita lá, isso corresponde a um trabalho de conclusão de curso dentro da faculdade de educação, aqui no caso, uma determinada faculdade, dentro de uma determinada universidade, seja faculdade e instituição, devem ser citados aqui, e o local e a data, tá joia? Muito bem, a mesma coisa para um trabalho de dissertação, uma tese de doutorado e uma dissertação de mestrado. Caso você participe de um evento e queira citar algo daquele evento, então, para citar toda a publicação do evento, geralmente um evento, os registros desse evento são colocados em um livro chamado Anais, né, desse evento. Em inglês é conhecido como Proceedings. E a gente deve citar então basicamente esse livro, né? Então aqui no caso vai ser uma reunião anual da ANPED. A ANPED é uma associação nacional de pesquisa em educação, no caso aqui. E a mesma coisa se eu quiser citar apenas um artigo específico que foi publicado dentro desse documento geral desse evento, por exemplo. Aqui é a autora desse artigo que foi publicado, né, o nome desse artigo, e aí olha só a palavrinha in, tá vendo? E aí, basicamente, essa é a cópia dessas informações aqui. E aí, eu também tenho que citar, caso esteja congregado em um determinado número de páginas, né, da página tal a página tal, é aqui que eu cito. Aqui no caso, eu só estou indicando que ele está no primeiro CD-ROM, tá ok? Mas eu também posso citar, caso seja um livro, né, mesmo,
seja físico ou eletrônico, o número da página inicial e final deste trabalho em específico. E se eu estou trabalhando com um documento eletrônico, então aqui no caso é um artigo obtido dentro de uma revista, de um periódico, que está disponível eletronicamente. Então eu coloco quem é o autor, né? Quem é o autor desse trabalho, desse artigo, o nome, o título desse artigo, a revista, então em destaque, em negrito para o nome da revista, o local, lá, o volume, o número e a página inicial e final desse artigo dentro dessa revista, e o ano e o período de publicação desta revista específica. E aí, como ela está eletronicamente disponível, eu vou citar aonde ela pode ser encontrada. Então eu coloco lá disponível em e coloco o endereço aonde eu consigo encontrar especificamente ou essa revista ou, se você tiver condições, esse artigo em específico, né? Eu posso ter essas duas possibilidades. E aí eu coloco, para finalizar, que quando eu acessei pela última vez esse artigo em específico, tá ok? Muito bem, as normas que nós utilizamos para citar são essas que vocês encontram aí. Elas também estão disponíveis lá na página da internet, está no arquivo zipado, vocês podem baixar e tê-las aí com vocês. E por fim, deixo aqui uma dica. O pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, eles desenvolveram essa plataforma chamada More, que eles basicamente proporcionam, uma vez que vocês indiquem as informações básicas de um documento, eles montam a estrutura de referência desse determinado documento. Vamos ver um exemplo aqui. Eu vou abrir a página da internet, basta clicar no link. Vamos ver um exemplo. Ao clicar no link, nós entramos nessa página aqui. Então é o projeto More, mecanismos online para referências, né? Então a gente pode aqui ir nessa opção criar referências, e aqui tem todos os principais tipos de referência que nós podemos criar, né? Um artigo no periódico, um periódico todo, que tipo de periódico, é uma revista, um jornal, dentro do artigo de periódico, aonde eu quero ou aonde está esse determinado periódico, parte de uma monografia como um todo, eu quero citar uma patente, eu quero citar um documento jurídico, então é uma infinidade. Vamos pegar aqui um exemplo, vamos imaginar que eu quero citar um artigo dentro de uma revista, ok? Então ele me abre aqui, ó, as informações que podem ser importantes. Se o seu artigo tiver um DOI, que é o Digital Object Identifier, basta você colocar aqui que essas informações aqui, ele já vai lá, busca e preenche automaticamente. Mas vamos imaginar que você não tem um DOI, então esse artigo não tem esse identificador, né, digital. Então nós colocamos aqui as informações que nós temos. Por exemplo, quem é o autor, né? Aqui, ó, informar a quantidade de autores. Se for 1, 2, 3, a gente coloca aqui a quantidade de autores e ele vai abrir um espaço aqui para os autores. Vamos imaginar que, no exemplo, é só um autor. Vamos imaginar que sou eu, né, que fiz aqui uma autoria de um documento. Eu coloco aqui o nome completo dele. Muito bem. Aí, o título desse artigo, sei lá, o bem e o mal e as duas faces de uma moeda, sei lá. Eu nunca escrevi isso, mas é só para a gente entender aqui como que poderia ser. E aqui, ó, um subtítulo do artigo. Essas duas faces de uma moeda podem ser entendidos aqui como sendo um subtítulo, ok? Então, nós podemos colocar aqui apenas as duas faces da moeda. Título da referência, da revista, desculpe. Então, vamos imaginar que eu publiquei lá na Revert, que é a revista da FATEC Indaiatuba, né? Ou então na Varvito, né? Vamos colocar Varvito aqui, Varvito, que é a publicação da FATEC Itu. Muito bem. Tem um subtítulo, se tiver o subtítulo dessa revista, o local.
Então, no caso da Reverte, é Itu, tá? O número do fascículo, então, sei lá, fascículo número 11, o volume é o volume número 1. A periodicidade, eu acho que é semestral. E o dia, mês e ano dessa publicação, ela foi apenas no ano 2020. A página inicial, número 23, e a página final, 32. Se ela estiver online, eu clico aqui e coloco o endereço, né? No caso, ela não está online, ela é exatamente a revista em papel, né? E aí, clico aqui em gerar referências. E aí, olha só que bacana, ele gera automaticamente para mim a referência com todos os padrões, todos os implementos tipográficos e assim por diante, tá? Necessários, né? Também como que vai acontecer a citação, como eu devo utilizar a citação lá no texto, tá ok? Então basta vir aqui, copiar isso aqui, ó, Ctrl C e Ctrl V lá no texto, ok? Então fica aí a dica, né? Então novo.mor.ufsc, Universidade Federal de Santa Catarina, ufsc.br, ok? É isso aí, pessoal, e com isso nós fechamos as normas, as regras da ABNT e a sua segunda parte. Vejo vocês na próxima aula. Tchau!